Hoje, o nosso assunto são as lesões no joelho. Aqueles estalos, quando a pessoa estica a perna ou ela flexiona, que às vezes aquilo incomoda, é ali um sinal de alerta? Eu acho que a gente não deve desconsiderar, mas a imensa maioria não quer dizer absolutamente nada. E quais são as principais lesões que levam ali a uma cirurgia? Dentre as lesões que têm uma necessidade de correção cirúrgica, lesão do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco, ou os dois somados, como foi o caso do Neymar. Que acontece muito com aquele também, o atleta de fim de semana que a gente brinca. Muito, muito mesmo. E nesse caso, rompimento do ligamento, rompimento do menisco, é necessariamente cirúrgico? Quem faz corrida de rua, quem faz ciclismo, quem faz natação, nenhuma dessas quatro atividades tem rotação do corpo sobre o joelho. Então, se ele não cair no grupo da instabilidade, ele não tem que operar. Como é que eu vou ficar sem jogar tênis? Basquete, vôlei, lutas, enfim, squash, enfim, qualquer atividade que envolva rotação do corpo sobre o joelho. Eu recomendo a cirurgia. Então, se esse paciente tem lesão do menisco e não tem dor, eu não tenho que fazer absolutamente nada com isso. Quanto tempo a pessoa consegue voltar a uma atividade física ou a um trabalho se ela não for um esportista? Tá. Bom, essa é a primeira pergunta de quem recebe a indicação cirúrgica. Quanto tempo eu volto? Oiê, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Hoje o nosso assunto são as lesões no joelho. E o meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Henrique Araújo, ele que é ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e coordenador da ortopedia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Muito obrigada, é bom demais te receber aqui no Viva Mais Viva Bem. Obrigado, Vivi. É um prazer receber teu convite e prazer estar aqui com você. Bom, eu imagino que uma das perguntas que você mais receba do paciente quando ele chega lá para ser consultado é: doutor, precisa fazer uma cirurgia? Já morrendo de medo, é isso? Eu acho que a grande maioria vai com esse receio de receber uma notícia não esperada, uma notícia ruim. Mas felizmente é o contrário, né? A imensa maioria dos meus pacientes chegam com a sua queixa específica e a imensa maioria não tem que operar. O tratamento é o que a gente chama de tratamento conservador, sem cirurgia. E aí tem várias modalidades de tratamento, a depender do tipo de lesão que esse paciente tem. Me parece que todo mundo em algum momento sente ali uma dorzinha no joelho, algo que incomoda. E essas dores que não limitam um movimento específico, elas normalmente são passageiras, é algo que precisa de um tratamento mais específico. Isso. Então, a primeira etapa de uma consulta médica é a gente conversar e entender as características dessa dor. Quando começou, atrapalha em que situações do seu dia, se está relacionada a algum tipo de atividade que esse paciente vem fazendo. Enfim, com essas informações, antes mesmo da gente examinar o paciente, que é a próxima etapa, a gente já consegue nortear, colocar esse paciente em grupos específicos, você já começa a pensar um pouco no diagnóstico que ele tem. Obviamente que isso vai ser confirmado ou confrontado depois do exame físico que ele tiver, né, que eu vou fazer nesse paciente, e que, eventualmente, se forem necessárias, eu analisar as imagens de alguns exames, raio-x, ressonância, etc., a depender do caso, né? Então, feitas essas três fases, né, percorridas essas três fases na consulta, eu vou conseguir dizer exatamente se esse paciente tem que ir para um caminho conservador, sem cirurgia, ou se o tratamento dele é possivelmente cirúrgico, ou se é certamente cirúrgico. Normalmente, quando termina ali uma atividade física, fica ali um incômodo no joelho. Pode acontecer dessa dor estar refletindo no joelho, mas ela vem ali de outra musculatura. Sim, veja, a dor pode ter uma origem em algum outro local do corpo humano e se reflete ali no joelho, né? Mas isso a gente consegue pegar exatamente percorrendo essas três fases da consulta, né? Então, e não é tão infrequente assim, e por isso é importante a gente saber também se essa dor ela começou há muito pouco tempo, começou
por uma situação específica que o paciente nem acostumado está a fazer. Enfim, são situações que vão nortear a gente para poder entender. Mas acontece da dor no joelho ter causa numa localização distante ao joelho. Aqueles estalos, quando a pessoa estica a perna ou ela flexiona, que às vezes aquilo incomoda, é ali um sinal de alerta? Enfim, eu acho que a gente não deve desconsiderar, mas a imensa maioria não quer dizer absolutamente nada. Então, em estalo, já que você perguntou desse sinal específico, eu separo em dois tipos de estalo. Então, o estalo seco de quem está estalando um dedo, e aquilo que a gente chama de crepitação, que é aquele rangido, aquela porta que não está ali lubrificada. Aham. Enfim, rangidos, crepitação, a gente fica um pouquinho. A gente tem um olhar um pouquinho mais diferente para isso, para a gente poder descobrir qual é a causa. Normalmente, situações ligadas a algum desgaste da cartilagem. Estalos secos. 99% não querem dizer nada. Às vezes é uma característica da pessoa. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi no consultório, nossa, eu me estalo desde a minha infância, ou minha mulher sabe que eu estou chegando porque eu começo a estalar tudo, eu ando, estalo as articulações. Se não vier acompanhado de dor, é bem tranquilo. Crepitações, rangidos, a gente tem que dar uma checada. E quais são as principais lesões que levam ali a uma cirurgia? Bom, a cirurgia ela pode ser destinada à correção de alguma lesão das estruturas do joelho. Então, quais são as principais estruturas dentro do joelho? Os ligamentos, e aí a gente tem alguns ligamentos no joelho, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial e lateral. Então, esses são os 4 principais ligamentos do joelho. Podem ser lesões dos meniscos. Meniscos são 2 estruturas, ficam um em cada lado do joelho, lado de dentro e lado de fora do joelho, que são como amortecedores, como almofadas para proteger a cartilagem, né, que recebe muito peso ali. Então, esse amortecedor ele capta para si esse peso, essa carga, não transmitindo para o outro osso, impedindo que esse desgaste vá acontecendo. Então, lesão de menisco também é passível, não é sempre que tem que fazer a cirurgia, mas é passível de correções cirúrgicas. Ligamentos, meniscos e cartilagem. Cartilagem, lesão de cartilagem, desgaste de cartilagem, a depender do grau, do tamanho, da extensão e das limitações que ela venha a causar nesse paciente, também podem ser corrigidas com cirurgia. Também podem, mas a imensa maioria não é e não deve ser. Agora, você falou ligamento, menisco, são, assim, 2 nomes que a gente vem ouvindo muito nos últimos dias, Sim. até porque o Neymar, ele teve uma lesão muito séria, estava ali jogando pelas eliminatórias da Copa e acabou rompendo, né, o ligamento e o menisco, é isso? A gente fala em romper também menisco, porque ele vai ficar um bom tempo fora dos gramados. Exato. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, é um tipo de lesão cirúrgica, talvez das mais comuns que apareçam no consultório, né? Lembrando que a imensa maioria das lesões que os pacientes carregam e levam para o meu consultório não são cirúrgicas, mas dentre as lesões que têm uma necessidade de correção cirúrgica, lesão do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco, ou os 2 somados, como foi o caso do Neymar, são, enfim, uma das principais causas para tratamento cirúrgico. E acontece mais com quem joga futebol? No Brasil, certamente. Tá? Não é exclusivo de quem joga futebol e também não é nem exclusivo de quem pratica esporte. Mas a imensa maioria dos casos está relacionado ao esporte e, no Brasil, ao futebol. Mas existem, enfim, acidentes domésticos, acidentes de trânsito, alguma infelicidade no movimento que o paciente realizou e acabou torcendo o joelho. Então, nesse grupo de pessoas, principalmente os atletas, nem sempre profissionais, tá? Isso acontece muito com aquele também, o atleta de fim de semana que a gente brinca. Muito, muito mesmo, na verdade. Tá? Talvez até mais, porque não tem o fortalecimento necessário.
Eu acho que tem essa questão, mas eu acho que o número de pessoas vamos pensar em números absolutos, né? O número de atletas profissionais é muito menor do que o Sim. número de atletas recreacionais. Mas, obviamente, que sim, tem um preparo, que o atleta está lá todo dia, essa é a profissão dele, então ele está lá se preparando para a prática esportiva dele, seja futebol, seja qualquer outra. Então, o arcabouço muscular dele, a musculatura dele, está muito mais desenvolvida e ela consegue estabilizar muito melhor aquele joelho. Né? Do que alguém que resolveu jogar um futebol de solteiros contra casados no final do ano. Assim, esse É o é um que mais clássico. acontece. Esse é um clássico. Talvez não seja o que mais acontece, porque é uma vez no ano. Mas Mas janeiro o consultório fica não cheio. tem dúvida, não tem dúvida. E os atletas que, assim, adoram uma bolinha e jogam 2, 3 vezes na semana com os amigos, esse é um público que está bem... é um público que procura bastante, né, o consultório depois de alguma lesão, seja uma torção, seja alguma outra coisa. Mas esse pessoal que joga bola, enfim, de uma maneira regular, também está bastante propenso. Não sei se propenso, mas ele está mais arriscado a ter do que alguém que Que não faça pratica. que não faça alguma atividade que tenha rotação do corpo sobre o joelho, né? Que é É isso que acontece. exatamente. Então, se a gente vamos usar o caso do Neymar, eu acho, assim, o caso do Sim. Neymar é só para ilustrar, tá? Foi uma infelicidade terrível. Mas assim, se você, como a imagem está correndo, a gente consegue analisar bem aquela imagem. Então, você perceba que no caso dele, ele perdeu o timing de pisar no chão. Não me lembro exatamente se foi o adversário que deu algum toque nele, mas o fato é que ele pisou de uma maneira que ele não estava controlando. Né? E é aquele momento que ele pisou no chão, o pé ficou preso no chão. E ele teve um momento rotatório, então ele girou o corpo sobre aquele joelho. E não é só girar, mas assim tem um pouquinho de flexão. O joelho estava um pouquinho dobrado e o joelho foi para dentro e girou. Então essa combinação é a combinação ruim, né? Um giro com o joelho um pouco dobrado e o joelho um pouco para dentro. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Então, os acidentes domésticos, como o próprio nome diz, são acidentes, né? Então, é alguém que escorregou, se alguém está caminhando na rua, alguém que pisou num buraco, alguma coisa que tirou a naturalidade. Tirou do eixo, como a gente Tirou fala. do eixo. Foi aquele movimento que era para ser natural, ele acabou não sendo, e o paciente ele fez um movimento que ele não estava esperando. Então, Entendi. é isso. É uma coincidência ruim que tem que acontecer de você ter a força exata com esses movimentos que eu descrevi, rotação, dobrar um pouco e jogar o joelho para dentro. É isso que precisa acontecer. Então, é uma infelicidade, 3 movimentos simultâneos acontecendo sem que o paciente esteja esperando. E nesse caso, rompimento do ligamento, rompimento do menisco, é necessariamente cirúrgico ou existe uma possibilidade de uma indicação de um tratamento meio paliativo? Vai depender também de quem é o paciente, do que ele faz, né? Qual a profissão, qual a idade dele, quais são as expectativas que ele tem dali para frente, né? Eu vou separar para você o que eu costumo dizer para os meus pacientes. Então, 2 são os grupos... Vamos falar de LCA, tá? Porque as lesões podem acontecer isoladas, só o LCA... Que é o ligamento cruzado? Desculpe, perdão. Isso, ligamento cruzado anterior... Agora a gente já explicou que é LCA. Exatamente, desculpe, né? A gente Imagina. não apresentou ele. Então, tem o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, e tem o menisco. Essas lesões podem acontecer isoladas, só o LCA, pode acontecer de lesionar só o menisco, e pode, como o caso do Neymar, lesionar os dois. Então, vamos falar de LCA, e LCA e menisco também está na mesma linha. Quem lesiona o LCA, eu costumo dividir em 2 grupos os pacientes que precisam de tratamento cirúrgico. Então, o primeiro grupo não tem discussão. É o grupo que, depois da lesão, começa a ter o que a gente chama de instabilidade. O joelho dele fica meio solto, ele tem o que a gente chama de falseios ou tem outras torções. Esse grupo tem que operar, porque cada falseio que ele tem, e principalmente cada outra entorse que ele tem, vai acabar expondo outras estruturas do joelho a lesões. Então, imagina que o ligamento cruzado anterior, a função dele é estabilizar o joelho, deixar o joelho firme numa posição e impedir que ele saia do lugar. Cada vez que sai do lugar,
outras estruturas vão tentar conter esse movimento. Então, o menisco acaba recebendo um pouco dessa função e ele não foi feito para isso. Então, o que acontece é que ele pode romper um menisco, pode romper o outro menisco. E qual a função do menisco? Proteger a cartilagem. Então, se o menisco não está funcionando bem, ele passa a ter um comprometimento da cartilagem. Então, é uma cascata de eventos que esse paciente pode acabar que podem acabar levando esse paciente a uma situação de desgaste precoce da articulação. Então, grupo 1, quem tem instabilidade falseio, tem que operar. Só que a gente só vai saber disso depois de alguns meses da lesão. Tá? Então, esse grupo a gente só conhece passados alguns meses da lesão. Então, se não é um atleta e ele não pensa em ficar jogando, ele brincando tanto, enfim, né? Se não tem filhos, pensando aqui numa situação como essa, talvez seja uma opção ele esperar para ver se aquilo pode evoluir ou não. Com certeza. Tá? Então, quem faz musculação, quem faz corrida de rua, quem faz ciclismo, quem faz natação, nenhuma dessas quatro atividades tem rotação do corpo sobre o joelho. Então, se ele não cair no grupo da instabilidade, ele não tem que operar. Tá? A gente pode seguir esse paciente ao longo do tempo, porque pode ser que, infelizmente, em algum momento ele caia nesse grupo, mas a gente vai seguir nesse paciente. Não é de imediato? Não, não é. O segundo grupo, aí sim, são os pacientes que têm pretensão esportiva. Não estou dizendo profissional, mas, poxa, eu adoro jogar minha bola, não vivo sem minha bola, eu gosto de jogar tênis, como é que eu vou ficar sem jogar tênis? Basquete, vôlei, lutas, enfim, squash... Enfim, qualquer atividade que envolva a rotação do corpo sobre o joelho, tá? Por que a rotação? Porque é justamente esse movimento que coloca em risco o paciente de ter uma nova entorse ou de ter um falseio. Então, esses pacientes, eu recomendo a cirurgia. Todos, menisco. A principal causa da lesão do menisco, o principal sintoma da lesão do menisco é dor, né? Então, se esse paciente tem lesão do menisco e não tem dor, eu não tenho que fazer absolutamente nada com isso, tá? E quando chega essa dor, é uma dor constante ou uma dor para fazer algum tipo de movimento? Depende do tipo da lesão. São vários tipos, várias formas de lesão, desenhos de lesão que o menisco pode receber. Tem lesões alinhadas, que é uma lesãozinha retinha ali, e o paciente eventualmente tem algum desconforto, eu posso medicá-lo, eu posso fazer uma infiltração com um anti-inflamatório dentro do joelho, mas muitas e muitas vezes é suficiente para resolver o assunto. E esse paciente pode continuar fazendo o que ele gosta de fazer. De novo, eu tenho que seguir esse paciente para saber se essa resposta foi favorável ou não. Se eu faço essa medicação ou faço algum outro tratamento e o paciente continua tendo aquela dorzinha chata, aí eu vou ter que pensar em operá-lo. Mas aí, olha, muitos e muitos e muitos pacientes não precisam. O menisco também pode ter uma lesão mais extensa que promova ali uma instabilidade do menisco, como se o paciente sentisse alguma coisa meio que saindo do lugar ou às vezes travando o joelho dele. Então aí a gente está diante de um sintoma mecânico, que um remédio anti-inflamatório oral ou injetável ou fazendo uma infiltração não vai coibir essa sensação de deslocamento, de travamento. Esse paciente certamente vai ter que ser operado, tá? Então, assim, dentro de uma mesma estrutura, lesão no menisco, eu consigo ter tipos de lesão que são passíveis de não cirurgia e tipos de lesão que eu sei que não vão ter uma resposta boa sem cirurgia. Então, veja, tudo eu tenho que agrupar esse paciente nas características dele, no que ele quer fazer, no que ele sente, que limitação que ele tem, qual a idade dele, profissão, enfim. É uma série de fatores que vão nortear esse paciente para um tratamento cirúrgico ou não. Em relação aos sintomas, você comentou menisco. Por acaso ali a pessoa sente uma dor, um incômodo, ela trava o joelho ou parece que ele sai um pouquinho do lugar. Em relação ao ligamento, também é dor e esse falseio? O ligamento é falseio, é instabilidade. A dor acontece no momento da lesão pelo trauma agudo, pelaquela fase inflamatória. Então, após o trauma, ele vai ter dor, mas essa dor passa. Tá? Essa dor costuma passar. Agora, o menisco não. O menisco é muito mais dor e um pouco de instabilidade se ele tiver esse fragmento que está indo e voltando, né? Então, essas são as sensações. Bom, e passou por uma cirurgia.
qual é o tempo de recuperação para essa cirurgia, né? Em quanto tempo a pessoa consegue voltar a uma atividade física ou a um trabalho, se ela não for um esportista? Tá. Bom, essa primeira pergunta de quem recebe a indicação cirúrgica, quanto tempo eu volto, né? Bom, então tem voltar de várias formas, né? Uhum. Voltar a trabalhar, voltar a alguma atividade física, voltar a jogar bola. Então Etapas, né? são três situações distintas, né? O trabalho, obviamente, vai depender do trabalho. Então, se é enfim, alguém que precisa correr, tem que estar atento, um policial, Uhum. vamos dizer, tá? Esse retorno completo ao trabalho, né, sem nenhum tipo de limitação, ele vai se dar um pouco mais adiante. Então, ali, depois de 4 meses, 5 meses. Se alguém trabalha mais burocraticamente, usa o computador sentado, esse paciente vai poder trabalhar em home office, por exemplo, esse paciente vai poder voltar a trabalhar, enfim, 5, 7 dias, 10 dias, dependendo da dor do pós-operatório. Ah, Isso no home office, mas se ele precisar é, ir para o trabalho, perfeito. e mesmo que seja sentado, ele consegue o quê? Um mês? Um mês é um prazo bastante, enfim, que eu uso bastante, porque é o momento em que ele deixa de usar as muletas. Tá? Ele usa muletas por um mês, mas sempre pisando no chão, não é saci. Né? Uhum. Então ele vai pisando no chão 2 semanas com 2 muletas, outras 2 semanas com uma muleta só. Alguns pacientes até tiram a muleta antes, né? Mas um mês eu acho que é um prazo bem adequado para ele se planejar num retorno presencial ao trabalho, num trabalho que não exija grandes deslocamentos, subir, descer escada, sentar e levantar muitas vezes. Depois desse período, a recuperação é o quê? Com fisioterapia? Desde o do momento pós-operatório imediato. Então, o paciente já faz fisioterapia internado no hospital, né? E aí ele vai para casa fazendo exercícios de fisioterapia. Bom, esse é o meu protocolo. Uhum. Eu vejo esse paciente na primeira semana para ver o curativo. Nesse momento, aí eu já faço um pedido formal de fisioterapia para ele fazer em clínica especializada de fisioterapia. E vai fazer essa fisioterapia por uns 4 meses, mais ou menos. Momento que ele vai passar para uma academia para terminar esse fortalecimento muscular, começar outras atividades como correr em esteira. Lá para 6 meses a gente começa a introduzir ele novamente na atividade que ele quer fazer. Vamos usar o futebol de exemplo. Então, com 6 meses ele vai fazer treinos direcionados para futebol, não é jogar. Mas ele vai ter ali num ambiente controlado, um ambiente seguro, com o fisioterapeuta. Ele vai fazer alguns deslocamentos com bola, bater bola, vai para cá, vai para lá, tiros curtos, enfim. Situações específicas daquele esporte. Aí a gente pode transpor isso para vôlei, basquete, tênis, o que for. Né? Ambiente controlado. Jogar, disputar partida, ter que correr sem saber se vai escorregar ou não, ou seja, está seguro, né? Alguém vai dar uma entrada forte nele, eu só libero com 8, 9 meses. Mas depois, então, de recuperado, para evitar novas lesões, a orientação é a mesma para qualquer pessoa? É fazer uma atividade, né, fortalecer a musculatura? Qual que é a orientação? Bom, então a gente tem todo o protocolo de reabilitação que começa desde o pós-operatório imediato. Eu já citei que esse paciente, bom, em 1 mês e meio ele começa a fazer uma bicicleta, 2 meses e meio ele consegue nadar, 4 meses eu coloco ele para correr em esteira, 6 meses ele corre um pouquinho menos na rua, bicicleta na rua também com 5, 6 meses, exercícios específicos para atividade a partir dos 6 meses até ele voltar a jogar. Agora, falando em tecnologia que você citou um pouco antes, a gente tem recursos hoje que a gente consegue medir se de fato a gente conseguiu reabilitar toda aquela musculatura que ele perde na lesão e perde na cirurgia. Então a gente precisa dessa musculatura em dia para proteger o joelho dele. Então, antigamente era mais no olho, né? A gente tinha alguns recursos de força, máquinas que podem medir força, etc. E hoje a gente consegue estudar o movimento desse paciente também, através de alguns sensores que a gente tem para ver se ele está executando movimentos de forma correta ou se ele está compensando, se protegendo, né? Instintivamente se Sim. protegendo, forçando outras estruturas. Então, cada vez mais a gente consegue colocar elementos que vão nos dizer se esse paciente vai ter um risco maior de retornar ao esporte ou não. E se a gente completar tudo isso, né, gabaritou, a força está boa, o movimento está bom, está tudo bem, a chance dele é muito pequena. Agora, dizer que esse paciente vai voltar categoricamente ao mesmo nível
que ele tinha antes da cirurgia, é algo que acontece ali em torno de 65% dos casos até uns 2 anos. Depois, eu acho que ele vai se acostumando. E o nosso nível também de exigência ao longo do tempo, a depender do trabalho que a gente tem, da idade que a gente tem, também vai caindo. Então, mas para um atleta profissional que tem todo um staff por trás dele, todo recurso tecnológico, esse que eu citei, por exemplo, para ver se ele consegue voltar e está tudo bem, a chance dele voltar em alto nível é grande. Talvez não na primeira temporada, mas em seguida ele consegue. Mas isso a gente falando de um atleta de alto rendimento, mas que também se aplica a qualquer outro paciente, mesmo aquele que não faz nenhum tipo de atividade específica. Se ele obedecer todos os parâmetros de reabilitação, e nem sempre utilizando da tecnologia mais moderna, a gente tem alguns recursos, né? Mas a tecnologia é sempre algo que aprimora, mas eventualmente a gente não tem isso à disposição. Mas sim, se ele cumprir todo o protocolo de reabilitação dele, a chance é enorme dele voltar a se divertir, jogar a bola dele, enfim, jogar o vôlei, basquete, o que for. E, nesse caso, sempre com fortalecimento também. Aí, assim, por mais que não faça uma atividade física, não seja o forte, né, do paciente, ele fazer um fortalecimento ali dessa musculatura é extremamente importante. Completamente, porque assim, a musculatura ela é um estabilizador secundário. Imagina uma estrutura, imagina só o seu esqueleto, né, andando. Não tem nada protegendo. Vai depender 100% da firmeza do ligamento. O ligamento é uma cordinha que liga um osso ao outro. Então, se você tiver só esqueleto e a cordinha, o ligamento, toda a força vai ser despendida no osso e no ligamento. Se você tem um músculo fortalecendo, rodeando essa articulação e estabelecendo uma estabilidade boa, além do osso, além do ligamento, principalmente, o músculo também vai dividir essa carga, além de fazer funcionar muito melhor a articulação. Então, fortalecimento muscular é algo para a vida desse paciente, não é algo para o momento de reabilitação. Muitas vezes pode até evitar uma cirurgia por conta desse fortalecimento? Totalmente. Completamente. Então, se por acaso você tem uma musculatura bem desenvolvida, a sua chance de que aquela força específica que lesiona um ligamento, um menisco, que ela aconteça, é menor porque o músculo está protegendo. Mas, infelizmente, tem algumas situações que aconteceu, né, tudo errado na hora errada. E aí vence-se essa força, por mais bem preparado que o paciente esteja. Mas aqueles que não estão preparados, né, com certeza a força é menor para poder gerar a mesma lesão. Obrigada, foi muito interessante, cheio de dicas, de orientações, e espero que a gente tenha contribuído para tirar as dúvidas de muitas pessoas que estão acompanhando a gente. Muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição.